Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Eduardo e neste vídeo eu irei explicar para vocês como funciona a difração. Então, já a difração é o seguinte: a difração ela é a capacidade das ondas de contornar obstáculos. Esse fenômeno ela pode acontecer em qualquer tipo de onda. Então, o caso da difração ela pode ser definida como a capacidade da onda em contornar obstáculos. Então, quando ela choca com um obstáculo que possui uma abertura com dimensões comparáveis a seu comprimento, as partes das ondas que passam pelo espaço aberto, elas alargam-se. E sim, elas atingem as regiões opostas do obstáculo. Então, o tamanho da fenda é o seguinte, o tamanho da fenda já é diferente. O tamanho da fenda, ela, por onde que as ondas passam, aumenta em relação ao comprimento da onda. Então, por exemplo, quando o fenômeno da difração ela torna menos intenso, na imagem que eu irei mostrar para você nesse vídeo, ela praticamente, o obstáculo, quando ela passa por uma abertura maior, isso não impede que a ocorrência da difração ocorre de menos extensa, dependendo da situação que ela ocorre. E a difração e tipos de ondas? Então, a difração e tipos de ondas é o seguinte: ela ocorre com todos os tipos de onda, com as ondas sonoras, por exemplo. Então, ela pode ocorrer quando duas pessoas mantêm a conversação, mesmo quando há um obstáculo interposto, quando elas estão entre um muro. Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, irei explicar sobre ondas. É um assunto bem específico e também irei explicar sobre as ondulações. Ondas e seus exemplos simples. Vamos imaginar uma corda esticada e bem comprida. Se dermos uma sacudida em uma de suas extremidades, veremos que a onda formada chega até a outra extremidade, sem que nenhum ponto da corda tenha sofrido deslocamento, e sim causará ondulações. Da lateral, então, se colocarmos uma fita em um ponto qualquer, entre as duas pontas da corda, veremos que com a passagem da oscilação, a fita vai fazer duas pontas, e sim, o pulso da energia em si causaria a passagem da oscilação. A fita vai fazer um movimento de sobe e desce, descrevendo então um MHS. Pois então não tem matéria, mas ela transporta energia, sem ser transportada pela perturbação. Ondas e suas duas classificações: ondas mecânicas. E já as ondas mecânicas é um caso bem diferente. Ela causa deformação e transporta energia. A refração é o fenômeno óptico que mostra o comportamento da luz ao mudar de meio material. Ela é um fenômeno óptico em que ocorre a alteração da velocidade da luz em virtude da mudança de meio de propagação. No vácuo, a velocidade da luz possui seu valor máximo, mas ao penetrar em diferentes meios, a sua velocidade é reduzida de acordo com as características do lugar onde as ondas luminosas propagam-se. Podemos perceber a refração em nosso cotidiano, quando um objeto é mergulhado em água e aparenta estar quebrado, na formação do arco-íris, que duas refrações consecutivas geradas quando luz entra e sai de uma gota d'água causam a dispersão da luz. No uso do índice de refração como parâmetro para controle de qualidade de diversos produtos e etc. O índice de refração é a grandeza adimensional fruto da razão entre velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um meio qualquer. A partir dessa grandeza, podemos ter noção do quanto a velocidade da luz é alterada após a mudança de meio material. A equação citada mostra a relação inversamente proporcional entre velocidade da luz no meio de propagação e o índice de refração. Logo, podemos entender que quanto maior for o índice de refração, menor será a velocidade de propagação da luz no meio e vice-versa.
O diamante é um dos elementos com maior índice de refração, ou seja, nesse material, a velocidade da luz é muito reduzida. Sabendo que a velocidade da luz no diamante é de aproximadamente 1,25 vezes 8 elevado a 10, podemos definir o índice de refração desse elemento da seguinte forma. O que é a reflexão da luz? A reflexão da luz ocorre quando um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, retorna ao meio de origem. Esse fenômeno pode ser classificado como regular ou difuso. A reflexão da luz é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, retorna ao seu meio de origem. Graças a esse fenômeno, conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor, pois a luz incide sobre os corpos que, por sua vez, refletem-na, fazendo com que os raios de luz cheguem aos nossos olhos, possibilitando assim a nossa visão. De acordo com a superfície de incidência da luz, a reflexão pode ser classificada de duas formas. Reflexão difusa ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície irregular ou rugosa e são refletidos em direções distintas. Os raios de luz incidem paralelos uns aos outros sobre uma superfície irregular e são refletidos em várias direções. É por isso que possibilita a visualização de objetos sobre ângulos variados, pois, como os raios de luz espalham-se, eles chegam aos nossos olhos independentemente da nossa posição. É por isso que conseguimos ver tudo o que se passa ao nosso redor. Reflexão regular ou especular. Quando os raios de luz incidem sobre uma superfície lisa ou regular e são refletidos na mesma direção, paralelos uns aos outros. Um exemplo da reflexão regular é o que acontece nos espelhos planos, em que a imagem é formada bastante nítida. O fato de os raios de luz se propagarem em uma única direção torna impossível a observação da imagem de diferentes posições. Isso pode ser observado nos espelhos. Dependendo da sua posição em relação a ele, não é possível ver a imagem refletida. As leis da reflexão. Assim como todos os fenômenos físicos, a reflexão da luz também obedece a algumas regras. Considere o raio de luz representado na figura em que I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de reflexão. N é a reta normal perpendicular à superfície refletora. A partir dessas definições, podemos enunciar as seguintes leis da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, I igual a R. O raio de luz incidente, o refletido e a reta normal pertencem sempre ao mesmo plano. A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre mudança do meio de propagação, ou seja, do meio de incidência para o meio de refração, onde há variação de velocidade da propagação. Lembre-se que a luz é uma forma de onda que se propaga em determinada velocidade, e essa velocidade dependerá do meio no qual se propaga. Dessa maneira, considera-se a velocidade da luz no ar diferente da água, de modo que quando passa de um meio para outro, seja um copo de vidro com água, ocorre refração ou desvio do feixe de luz. Nesse processo, ocorrerá a diminuição da velocidade da luz e do comprimento da onda. Entretanto, a frequência constante de proporcionalidade não será alterada. Por isso, quando colocamos um objeto num copo com água ou quando observamos uma piscina estando fora dela, temos a ilusão de que o objeto está quebrado, no caso do copo e a piscina possuir menor profundidade. Incidência da luz. No fenômeno da refração, ocorre a alteração da velocidade de propagação da luz por meio de um desvio da direção original. Ou seja, a luz sofre um desvio angular em relação à reta normal, de modo que passa de um meio transparente para outro transparente diferente. Assim, se a incidência da luz no meio for normal, ou seja, apresenta o ângulo de incidência igual a zero, a luz não sofrerá desvio e, portanto, seu ângulo refratado será nulo. Por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo,
o raio luminoso se aproximará mais da reta normal, levando ao desvio da trajetória luminosa, ou seja, o fenômeno da refração.